Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, hoje nós continuamos a leitura de Gênesis de Jacó. Jacó, no último suspiro da sua vida, pede para ser enterrado em outra parte, e os irmãos ficam com medo. Agora que nosso pai vai morrer, José vai acabar conosco, já que ele tem poder e nós o vendemos como escravo. E pelo contrário, José, conhecendo o projeto de salvação, perdoa os irmãos e não só isso, sustenta os irmãos e seus filhos. Olha que nós vos pedimos que nos perdoes. Somos teus servos, diz os irmãos. Agora vem humildezinho, né? E ele respondeu: não tenhais medo, sou eu porventura Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem. É aquilo que a gente sempre fala, né? Confia que Deus tira um bem de todo mal, porque Ele é onipotente. Deus não pode tirar as consequências dos atos de quem busca a maldade. O mal é a ausência do bem. É alguém que dá as costas para Deus. Ora, se Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não pode impedir as consequências do livre-arbítrio. Mas Ele pode tirar um bem do mal que aconteceu daquele ato. Ele pode dar uma graça maior para aquela pessoa, pode fazê-la mais feliz, pode dar uma capacidade de suportar o sofrimento e principalmente dar o céu, que é o principal. As pessoas que sofrem injustiça, por exemplo, as que foram abusadas na infância, que é talvez uma das coisas mais fortes, né? Mais difíceis de superar. Deus pode dar hoje, quando a pessoa se converte, uma graça para curar as feridas, tirar os traumas, dar uma graça para ser feliz, mesmo com esse trauma. E ainda, essas pessoas têm muito mais chance de ir para o céu, por terem sofrido injustiça. Bem-aventurados, né, os que têm sede de justiça, porque serão saciados. É uma bem-aventurança. Então, é um mistério. Por isso que a gente tem que estar sempre muito próximo de Jesus, de Deus, para entender esses projetos que às vezes são difíceis. Muito difícil de entender, né? Quando você pega aquelas crianças que estão num cativeiro há anos sendo abusadas, ou o tráfico de crianças. Inclusive teve um filme agora lançado sobre tráfico de crianças, com aquele mesmo ator do Jesus Cristo, da Paixão de Cristo. Pasmem, as redes de televisão dos Estados Unidos estão destruindo o filme, chamando de conspiracionistas. Ou seja, os megacapitalistas também estão envolvidos no tráfico de crianças. Os bilionários, que querem destruir o mundo, estão denegrindo e estão promovendo, a mídia, estão promovendo um filme de sexualização precoce de criança. É algo assustador que nós estamos vivendo. E, inclusive, essa mentalidade entrou na igreja, né? Querem calar, querem destruir tudo. Estamos vivendo momentos assim, absurdos. Um filme que deveria ser promovido, divulgado, porque não tem nada mais nojento, asqueroso do que traficar crianças. Sei lá, acho que são 8 milhões de crianças por ano, uma coisa assim. Imagina seu filho traficado, vai ser abusado até, e quando eles terminam de abusar, eles arrancam os órgãos e vendem. Chamado Deep State, estado profundo. É absurdo, é asqueroso. Nós estamos vivendo uma coisa assim absurda. A ONU que manda as igrejas aceitarem a bandeira gay. Nós não aceitamos bandeira LGBT, nós aceitamos a pessoa, que nós damos todo carinho e afeto. Essas bandeiras ideológicas, porque eles mesmos destroem as pessoas que têm a tendência homossexual e depois eles não ajudam nada. Vocês já viram agora essas canalhas cuidar de gente com depressão, de gente que tentou suicídio? Vocês já viram? Nunca. Eles não amam eles. Eles querem destruí-los. Usam de manobra, né? Massa de manobra, para destruir a família. São os mais canais. A ONU está cada vez mais mostrando as suas garras
E aqui Jesus fala, não tem mais esses que matam o corpo, tem mais quem mata a alma. Se perseguiram a mim, que sou o Senhor, imagina vocês. Claro que nós temos que ter uma certa, mas também não dá para ficar calado diante de tanta injustiça, de tanta loucura, de querer sexualizar a criança, de querer dar ideologia de gênero. Fazer uma criança, é claro, vejam bem, se o nosso intelecto se adapta a toda a realidade, a toda a verdade, como é que você vai achar que o seu intelecto vai estar acima da realidade do seu corpo? Se eu nasço XY, XX, né? Que coisa mais absurda é essa? Tanto é que São Tomás dizia que a verdade é adequatio rei et intellectus, é adequação do intelecto à realidade. Claro que é. A verdade existe em si. Os pais devem educar os filhos para o seu intelecto adequar à realidade, e não para desvincular da realidade, para criar pessoas cada vez mais frustradas. É claro que se eu colocar hormônio no meu corpo e mutilar, não vai mudar nada, a não ser dar sequelas graves. Por isso que a gente vê aí vários testemunhos de pessoas que foram trans, que fizeram cirurgias e hoje estão super deprimidas e pedem para que os outros não façam. Uma delas é filha do Toninho Cerezo, né? Que diz que se eu puder falar para o mundo, mas a mídia não vai apontar essa pessoa, né? Se eu pudesse falar para o mundo, eu diria para ninguém fazer o que eu fiz. Bem, é assustador. Depois que eu vi que até tráfico de crianças, eles não querem que uma coisa tão baixa. Aí a gente vê por que o mundo está sofrendo tanto. E tantos castigos, né? Por que tantos castigos? Cada vez mais novas falas de que virão outras pandemias, também provocadas, estimulam guerras, porque quanto mais destruição, caos, mais nós vamos pedir bênção para os grandões, né? Então fiquem bem espertos com toda essa canalice, né? Eles não têm noção de que são, na verdade, instrumentos do demônio, porque se eles estão destruindo o mundo que os filhos deles estão, será que eles acham, os filhos e netos, será que eles acham que eles vão ficar no mundo totalmente isento? Quando eles enlouquecerem os mundos, destruir as crianças, a mente das crianças, e esses se tornarem todos delinquentes ou deprimidos, porque não vão estar nunca satisfeitos, porque você está destacando a pessoa da realidade. Será que eles acham que vão viver nesse mundo sem nenhuma consequência, seus filhos e netos? Porque a família desses grandões são totalmente tradicionais. Eles têm muitos filhos, porque eles querem manter o clã. Eles veem a gente como camundongos, ratos de laboratório, que mata assim, joga, como fez a pandemia, né? E joga para o lixo, faz experimentos. Mas será que eles pensam que os filhos e netos deles, será que eles pensam que eles também não vão sofrer as consequências nesse mundo? Bem, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma.